Beleza. Eu queria começar do começo, né, explicar para a galera o que que é uma pool, basicamente, e para isso eu preciso voltar no mercado tradicional. Quem tem alguma experiência com o mercado financeiro sabe que os home brokers, né, as telas de operações que a gente está mais habituado a ver aí no dia a dia, são mais ou menos assim. Isso é a tela da Binance. A Binance é uma SEX, que é uma agregadora centralizada, digamos assim. Basicamente é uma corretora que junta oferta e demanda e fecha os negócios, né? E aí forma esse gráfico maluco que todo mundo vê. E as pools de liquidez, elas foram meio que uma forma de tirar essas corretoras, essas entidades centralizadoras do meio de tudo, no que a gente conhece como blockchain, que é bastante descentralizador, né? A gente tenta deixar o poder nas mãos das pessoas em vez de deixar na mão das grandes corporações. E como que funciona um livro de ordem e uma corretora centralizada dessa? Basicamente, a gente tem o order book, que é o livro de ordens, que é isso aqui, no canto esquerdo, que é onde as pessoas negociam, né? Elas fazem ofertas de quanto elas estão dispostas a pagar por uma moeda, se elas quiserem comprar, e as que estão vendendo, que tem a moeda imposta, e quanto elas estão dispostas a vender a moeda. E quando duas pessoas diferentes chegam a um acordo, digamos assim, né? Se eu tenho a pessoa A querendo vender um Bitcoin por US$ 100 e a pessoa B querendo vender um Bitcoin por US$ 100, as duas entraram em um acordo sem saber, e aí essa ordem ela sai e vem aqui para o trades de mercado, e o gráfico é preenchido com um ponto vermelho ou verde no gráfico. Eu não vou entrar em muito detalhe do que é o vermelho, o que é o verde, acho que todo mundo aqui tem mais ou menos uma noção disso. E aí eu vou entrar na análise gráfica e não é essa a intenção. Mas, então o livro de ordens ele funciona mais ou menos assim, né? Tem duas pessoas querendo negociar um determinado ativo, elas desejam comprar e vender por preços diferentes, mas quando esses preços se encontram, uma ordem é realizada, né? Finalizada, e esse preço é registrado, o negócio é feito e isso vai para o histórico de trades daquele ativo. Dá para fazer um negócio desse no mundo de criptomoeda? Dá, mas é um pouco mais complicado, e quando a gente começou a entrar no âmbito de criptomoeda, descentralização, lá no inicinho, quando a rede estava começando a ser criada, as redes estavam começando a ser criadas, né? Isso não era tão fácil e atrativo, e aí surgiu a ideia das piscinas de liquidez, que é essa imagenzinha aqui. Primeiro, por que que isso é importante? Porque, assim como no mercado tradicional, as pessoas precisam fazer negócios. Eu preciso trocar o token A pelo token B, Ethereum por Bitcoin, por aí vai. Só que sem um livro de ordem, eu não conseguia fazer isso, a menos que eu fechasse os negócios no boca a boca com pessoas. O que não é muito diferente do livro de ordens, mas no boca a boca. Isso não é interessante, não é atrativo, não é eficiente. Então inventaram a figura das piscinas, que são as pools, né, do inglês. Basicamente, como que funciona a piscina? Eu tenho literalmente uma piscina, pode pensar na imagem de uma bacia gigante, e nessa bacia gigante eu coloco ativos, dois ativos diferentes. Em determinados casos, mais do que dois ativos, mas isso é uma coisa mais avançada que a gente vai abranger mais para frente. Nessa piscina, onde entra dois ativos diferentes, as pessoas negociam, né? Então, eu tenho o trader A, o trader B, eu quero trocar o token A pelo token B. Na verdade, eu nem preciso da figura do trader B. O trader A sozinho, ele não precisa de uma outra pessoa para fechar a oferta com ele. Ele vai lá, coloca o token A, paga uma taxa e recebe o token B. A piscina, ela calcula quanto que esse token vale a proporção, né? Porque tem uma razão do token A para o token B. E essa razão ela é constante, mas o preço de cada um varia dentro da piscina. Então,
ele coloca o token A, paga uma taxa e recebe o token B. Depois vem o trader B e ele pode colocar mais token A e receber mais token B, ou fazer o contrário, colocar token B e receber token A, fazendo o preço do ativo que desvalorizou valorizar, né? Se ele fizer a operação inversa. Porque toda vez que eu aumento a quantidade de um token, ele se torna menos escasso. E o token que saiu se torna mais escasso. Então, quando entra um token e sai outro, o token que saiu valoriza, o token que entrou desvaloriza. Beleza? Só que para ele poder fazer isso, como eu falei, tem que ter dinheiro dentro da piscina. E aí que entra a figura do Liquidity Provider, que é o cara que coloca esse dinheiro na piscina. O que esse cara quer? Ele quer juros, né? Que é uma coisa normal. Assim como no mundo de cripto tem isso, no mundo tradicional tem isso, que são as corretoras, basicamente. A Binance aqui, ela faz a figura de um liquidity provider. Quando tem um gap muito gigantesco de um ativo que deveria ter liquidez, ela entra no meio do livro de ordem, preenchendo esses buracos para as pessoas conseguirem negociar sem ter uma defasagem de preço muito grande. E é isso que o liquidity provider faz nas piscinas. Ele coloca o token e toda vez que alguém negocia, ele recebe parte dessa taxa que entrou na piscina. Então, esse cara, ele coloca o dinheiro dele, ele coloca token A e token B, às vezes é numa proporção de 50-50, pode ser 90-10, ou às vezes só 100% de um token, isso é irrelevante. E ele recebe participação das taxas dessa piscina, um percentual, né, um share, que no caso aqui da imagem são 4. E assim fica lá o dinheiro dele, variando e rentabilizando, enquanto ele fica recebendo as taxas das pessoas negociando. Quanto maior o volume, mais dinheiro ele ganha. É óbvio que ele só quer ter a garantia e a segurança de que quando ele vai precisar de tirar o dinheiro dele, quando ele precisar tirar o dinheiro dele da piscina, ele vai conseguir pegar o dinheiro dele de volta, enquanto ele acumula as taxas. Isso mudou muito o cenário de blockchain, porque a partir desse momento, quando inventaram isso, as pessoas conseguiam negociar os ativos que elas não podiam antes. Isso, na verdade, surgiu bem rápido, tá? Foi uma coisa que apareceu, acho que no primeiro e segundo ano aí de blockchain, junto com o Ethereum, né? Enfim, dito tudo isso, como que funciona esse balanceamento das piscinas dentro da pool? É a tal da fórmula que eu falei, que é o equilíbrio constante. A imagem tá meio merda aqui, tá? Mas não interessa. O que importa mais é essa imagenzinha aqui do centro, que é K, no caso é a constante, e A e BB, CC e DD são os ativos em equilíbrio. Então, a constante é sempre a mesma, que é K, então eu tenho sempre 1, e os ativos balançam aqui dentro. Então eu tenho o token A e o token B, o token A e o token C, no caso, né? Token AA e token CC, beleza? Que são os ativos que estão dentro da piscina. Vamos chamar o token A de Ethereum e o token CC de BTC, beleza? E eu tenho as entradas e saídas, digamos assim, né? Então, eu tenho uma entrada de ativo desse lado, eu tenho a entrada do Ethereum, que é o BB, e eu tenho a saída, não sei por que aqui está mais, talvez porque, enfim, mas vamos, para facilitar o entendimento, imagine que isso aqui é um menos, tá? No lugar do mais. Eu devia ter revisado a imagem antes de mostrar para vocês. Mas aqui eu tenho a saída do token BTC. Então, eu tenho uma quantidade X de Ethereum, uma quantidade Y de BTC, e aí entra uma quantidade Z de Ethereum e sai uma quantidade J de BTC. Dessa forma, as reservas de BTC e as reservas de Ethereum variam, mas a constante é sempre a mesma, é K, e não necessariamente 1, tá? Porque o que vai definir K é a proporção dos dois ativos. Se eu tenho 10 Ethereums para um BTC, o BTC vai ser muito valioso, muito mais valioso, e a proporção aqui vai ser 10 para 1. Dito isso, acho que dá para passar para. Deixa eu ver.
Acho que dá para passar para a parte mais prática. Eu vou usar o exemplo da Meteora, que é o que eu estou mais habituado, para poder começar a explicar como é que funciona a pool de liquidez na prática, por que é tão interessante, etc. Bom, a pool de liquidez ela não é um mar de rosas, ela tem risco, como qualquer outra coisa no mundo. Essa figura dessas entidades que gerenciam essas pools, meio que como as corretoras, mas sem ser as corretoras. Hoje em dia, na blockchain, na verdade, a gente já tem até mecanismos mais complexos de agregação, né, que são essas entidades, tipo a Meteora, a Orca, a Júpiter, a Radium, e elas hoje em dia já estão colocando o livro de ordens, né, semelhantes a esses aqui, mas ainda não está disponível em muitos protocolos. Mas aqui na Meteora eu posso criar uma pool, eu posso participar de uma pool, eu vou receber aquelas taxas e eu vou correr os riscos que as pools têm. Além dessas aqui, né, que são da Solana, que o pessoal do grupo tem utilizado, mas aí a gente tem as mais tradicionais, que são tipo Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap, a Pancake da rede da BTC, Uniswap pega várias redes, SushiSwap pega Ethereum, e acho que algumas L2 aí, tipo Arbitrum, enfim. Quando sai um token, deixa eu abrir mais uma telinha aqui. Quando alguém cria um token, a pessoa cria o contrato inteligente lá da moeda e tal, e adiciona liquidez. O que é adicionar liquidez quando sai o lançamento de um token? É tipo o dono, o dev, às vezes o dono de um protocolo grande, ou às vezes até uma lançadora de ativos, tipo uma Virtuals da vida, ela basicamente vem aqui numa plataforma dessas aqui, que é famosa, a Radium, normalmente, que é uma concorrente da Meteora, mas que funciona mais ou menos do mesmo jeito. E ela vem aqui nesse standard, cria uma pool, ela escolhe standard, que é o tradicional, que é o V2, a gente vai entrar nesse aspecto, e ela coloca a proporção de tokens lá, ela cria uma piscina com uma quantidade de token A e de token B. O token A vai ser o token A ou o token B, né? Vai ser o token que ela tá lá criando, lançando, né? Tipo, se o Zezinho estiver lançando o Zezinho 123, ele vai colocar Zezinho 123 com dólar, por exemplo, o SDT, ou Zezinho 123 com Solana. A partir desse momento, você tem uma proporção, e essa proporção define o preço do ativo. Quando isso acontece, o token aparece nessas agregadoras. A Dex Screener não é uma, né? Ela é uma central que a gente usa para visualizar isso. Mas, por exemplo, a Jupyter vai identificar o novo token sendo criado na Radium. A Jupyter, para quem não sabe, é esse site aqui, que é um site que o pessoal usa na Solana para poder fazer swap, né? Trocar uma moeda por outra. Que basicamente a Jupyter faz o quê? Ela conecta aqui, vê lá quanto que ela tem que te dar de volta do dinheiro que você está colocando e te dá o token que você está querendo pegar, né? Ela pega o token que você está dando, te devolve o token que você quer pegar na piscina que está aqui. E essas piscinas que estão aqui, quando elas são criadas por essas entidades muito grandes, né? Elas são standard V2, que nem eu tinha falado. E aí entra o lance de range, que muita gente ouve falar e etc. Mas essa liquidez normalmente ela fica locada para a segurança dos usuários, porque se não tiver essa chavinha, basicamente o dev tem poder de, não só o dev, mas todo mundo que colocou liquidez tem o poder de ir lá e pegar essa liquidez de volta a qualquer momento, criando o primeiro e mais tradicional de todos, rug pull do mercado, que não era quando o dev vendia os tokens, mas sim quando o dev criava um token, colocava liquidez, as pessoas negociavam, ele ia lá e tirava a liquidez, e sem liquidez não dava para negociar a moeda. Os primeiros rug pulls foram mais ou menos assim. E por isso que era uma vela, uma única vela vermelha para baixo, destroçando tudo, porque ele tirava a liquidez inteira. Ele pegava todo o dinheiro que estava sendo negociado, do token A e do token B, sem dar chance para ninguém fazer nada. Aí tem o lance da V2, V3, V4. Essa pool tradicional zona assim, que esses protocolos grandes criam, ela é V2. Qual que é a V2? Por que ela é V2 e o que é a V2? Ela é V2 porque ela tem um range infinito.
ela tem full range, que a gente fala. Basicamente, os ativos vão estar sempre sendo negociados ali em qualquer margem de preço. E é assim para os usuários poderem ter segurança negociando seus ativos, não ficarem sem liquidez em nenhuma faixa de preço. As primeiras pools, elas foram criadas como V1. A V1 e a V2, as duas eram full range, não tem uma diferença muito significativa de uma para outra, tá? Se você for ver aqui, eu posso adicionar liquidez, mas eu não posso escolher uma faixa de preço. Eu posso simplesmente colocar os tokens, tranquilo. E a partir desse momento eu fico ganhando as taxas lá e meu dinheiro fica variando, o meu patrimônio. Se Sol sobe e Fafo sobe, se os dois tokens sobem eu ganho dinheiro. Se os dois tokens caem, eu perco dinheiro. Se um token sobe e o outro não, o meu dinheiro vai variar numa proporção. E isso acontece tanto para cima quanto para baixo. Uma pool de V2 que ela tem full range, o tipo de IL, que é o Permanent Loss, mais comum, é quando os dois tokens caem, e Impermanent Gain quando os dois tokens sobem, né? Esse é o mais comum, numa V2. Diferente da V3. Aí entra a magia da V3. O que a V3 inovou? E hoje em dia já tem V4, V5, V6, mas sinceramente eu nem sei dizer o que a V5 e a V6 fazem de diferente em relação a tipo V4 e V3. Mas a V3 inovou muito porque a V3 ela criou a ideia dos ranges, né? O que é o range? O range é quando você pode definir uma faixa de preço dos dois ativos para você ficar exposto. Então, basicamente, eu defino aqui dessa pool de Solana com dólar, que eu vou ficar exposto, por exemplo, só a essa faixa de preço. Se a Solana passa para cima, aqui no caso a Solana está à direita, não. Deixa eu fazer a troca aqui. Aqui. Aí não mudou muito, não. Enfim. É porque na Region muda. Vou usar o exemplo da Solana à direita e o dólar à esquerda. Enfim. Se o ativo da direita sobe muito, o seu dinheiro começa a ser convertido no ativo da esquerda. Se o ativo da esquerda cai muito, né? Tipo, se o gráfico vem para a esquerda, o seu dinheiro começa a ser convertido no ativo da direita. Então, basicamente, se eu estou na pool de Solana dólar e a Solana sobe muito, o meu dinheiro vira dólar. E se a Solana cai muito, o meu dinheiro vira Solana. E isso dá margem para zilhões de estratégias, né? Dando, por exemplo, a Curve, a BDS, que estratégia de segurança com Red, mas isso é um pouco mais avançado, a gente vai entrar nisso um pouco mais para frente. Eu volto aqui nessa tela. Isso é uma pool de DLMM, e é basicamente isso. É quando você pode definir ranges, só que hoje o mercado de pools, digamos assim, está muito mais complexo do que isso, e já existem milhares de tipos de pools. Aqui na Meteora mesmo a gente tem as pools dinâmicas, as pools com farms, as LST e as multi-token. Pouca gente conhece isso, mas vamos entrar um pouquinho nesse aspecto, tá? As pools dinâmicas, elas são basicamente as pools tradicionais aqui da Raid e da Orca. A Orca é uma outra plataforma também concorrente que também te permite fazer pool no mesmo modelo das outras duas, seja de full range ou com um range customizado que o ativo você só vai ganhar taxa do ativo dentro daquela faixa de preço. Então, o prof, eu sei que você já sabe, né? Mas para quem não sabe, IL, que nem eu falei do inglês, Impermanent Loss, eu estou respondendo a dúvida do chat, tá, pessoal? E Impermanent Gain são variações na sua posição. Quando você coloca o seu dinheiro dentro da pool, aí a gente pode voltar aqui nessa imagem, se eu coloquei $100, sendo $50 do token A, $50 do token B, quando um sobe e o outro cai, ou os dois sobem ou os dois caem, a minha posição inicial varia. Se eu coloquei $100 e os dois tokens subiram, meu dinheiro pode virar $110, $120, $130. E se os dois tokens caem, meu dinheiro pode virar $80, $70, $60. E o meu dinheiro sempre rende em cima da minha posição
atual. Então, se meu dinheiro desvalorizou, eu recebo menos taxa. Se meu dinheiro valorizou, eu recebo mais taxa. E como os ativos flutuam, né, a proporção dos ativos flutua entre si, numa pool com range, por exemplo, acontece o mais comum de todos, que se um token fica estabilizado, um token não sobe, mas o outro token cai, o seu dinheiro desvaloriza um pouco. Não na mesma proporção, se os dois tokens caíssem, mas o seu dinheiro desvaloriza um pouco. Assim como se você tivesse. Assim como se um dos tokens subir, acontece o impermanent gain, que é o seu dinheiro valoriza um pouco, a sua posição. E você continua ganhando taxa em cima da sua posição atual. Então, se a posição sobe, você ganha mais taxa, se a posição desce, você ganha menos taxa. Esse é um dos principais riscos de colocar dinheiro numa pool. Além disso, tem risco de mercado, risco de protocolo. O que é risco de mercado? Risco de mercado é tipo assim, inflação bateu na lua. É bear market. Fudeu. Entendeu? BTC tá caindo, Ethereum tá caindo, tudo desvaloriza. O que dá BO. E risco de protocolo é hack, basicamente. É um protocolo novo, por exemplo, a Aerodrome, que é um outro protocolo da rede da Base, que faz a mesma coisa. Ele não é tão velho contra a Radium da Solana. Então, o risco de protocolo dele é maior do que o risco de protocolo da Radium. Por isso, normalmente, tem menos dinheiro dentro dele, o que se traduz em mais oportunidade. Só que, se tomar um hack, todo mundo que está exposto lá dentro é, pode sofrer as consequências dessa brecha de segurança e acabar perdendo tudo. É, Então, na prática, o risco de ao montar uma pool é o mesmo de rodar o token, com a vantagem de que em pool, pelo menos, você está coletando taxas. Sim e não. É, Os riscos são diferentes porque quando você está colocando dinheiro numa pool, pelo menos numa pool segura, é, ao rodar um token, você está exposto à valorização e desvalorização integral dele. Numa pool, não. Então, vamos usar o exemplo de uma meme coin, por exemplo. Acabou de lançar a meme coin do Trump. O negócio está indo para a lua, volume alto pra caramba. Qual que é uma estratégia? Ok, eu vou fazer uma pool. Eu vou ganhar muita taxa, porque o volume está alto, a moeda acabou de lançar, tem pouca liquidez na pool. Poucas pessoas colocaram dinheiro na piscina e tem muita gente negociando, então as taxas são altas. Então é mais atrativo para mim colocar o dinheiro dentro da piscina. Só que a moeda está indo para a lua e eu acho que ela pode valorizar mais. Quando eu coloco o dinheiro na piscina, eu estou menos exposto à volatilidade da moeda. Então, se ela valorizar ou desvalorizar horrores, eu vou sentir menos com isso. Porém, eu ganho as taxas. Então, se Trump for para a lua, eu vou ganhar menos dinheiro colocando dinheiro na pool do que rodando a moeda. Só que se Trump cair para cacete, eu vou perder menos dinheiro na pool do que rodando a moeda. Então é uma relação de custo-benefício. Além disso, isso varia o tempo inteiro, né? É muito do momento, porque, por exemplo, o volume, as taxas que você ganha, elas são em tempo real. Não dá para ficar muito pilhado com esses percentuais aqui, que eu também vou falar um pouco mais dele porque eles variam de protocolo para protocolo. Não dá para ficar muito pilhado com esses percentuais, porque o que importa é o volume em tempo real do token. E você consegue ver o volume em tempo real do token entrando no par do token. E tipo, um token tem diversos pares. Por exemplo, se eu pegar aqui o DeepSeek da Solana, um token aleatório aqui, cada um aqui é um par, cada um aqui tem uma liquidez, cada um tem um volume. E às vezes negociar, ou melhor, colocar o dinheiro numa pool de, sei lá, pequena dessa aqui, de $200 de liquidez, é um exemplo meio esdrúxulo. $200 é muito pouco. O dinheiro nem circula lá. Mas vamos pensar nessa aqui, ó, de 92k. Tipo, colocar o dinheiro nessa pool aqui de 92k, se o volume for muito alto, aquele é ridículo, pode me trazer mais benefício do que colocar o dinheiro na pool principal da Radium. Além, é claro, tem que considerar o risco de protocolo, que nem eu falei, ou às vezes até mais do que rodar a própria moeda.
Só que do mesmo jeito que isso pode ser melhor, isso pode ser pior, né? Se o Trump acabou de lançar e eu sei que o Twitter do Trump lá não é fake, foi o Donald Trump mesmo que postou, porque, sei lá, o primo dele é meu amigo, e meu amigo disse pra eu confiar, e eu sou do Confias. Aí, eu não vou querer colocar dinheiro na pool, porque eu sei que a moeda vai subir pra cacete, e aí é melhor só holdar. Porque, por mais que esteja pagando muitas taxas, a valorização vai ser tão brutal que eu vou ganhar muito mais dinheiro segurando a moeda e vendendo depois lá em cima. Então, é bom a gente se guiar mais por aqui. Você pode entrar aqui, por exemplo, num par de liquidez e ver aqui ó, o volume das últimas 24 horas, das últimas 6 horas, da última 1 hora. E isso vai te guiar muito melhor do que simplesmente olhando para esses números aqui. Eu vou entrar mais profundamente nisso aqui porque isso é uma coisa importante, tá? Isso aqui é um diferencial muito grande para ganhar muito dinheiro ou não com pool e para minimizar o risco. É, Acho que eu perdi um pouco onde é que eu tava na explicação antes disso. Um minutinho, gente. Eu voltei. Boa, valeu, Biel. Eu ia explicar as abas de cima. Bom, a gente tem vários tipos de pools, né? A gente tem aqui a standard, que é a V2, a concentrada, que é a V3. Cada protocolo bota um nome, o que é a maior viadagem, porque na prática não muda nada. A standard é a V2, aí alguns lugares chamam de V2 e outros chamam de standard. A concentrada é a V3, alguns lugares chamam de concentrada, outros de V3. A DLMM é a V3, que é a mesma coisa da concentrada. A Dynamic Pool é a mesma coisa da V2, que é a mesma coisa da Standard. É... Mas aí aqui a gente tem algumas pequenas diferenças. A gente tem as pools com farm, as LST e as multi-token. A pool com farm basicamente é uma V2, uma dinâmica, só que ela tem bônus. Quais bônus? Tá vendo essas moedas aqui, ó? Esses símbolos aqui? Boa parte desses pares aqui, eles estão expostos a benefícios do protocolo. Então, por exemplo, para quem coloca dinheiro numa pool dessa aqui, a Meteora fica pagando recompensas extras, que às vezes não são nem no token da pool em si, mas em tokens terceiros. Ela pode pagar recompensa em token próprio, no caso a Meteora não tem token próprio, ela pode pagar recompensa em maiores percentuais de taxa do que deveria ter a pool e várias outras coisas. Pode dar ponto, dependendo do protocolo, se for fazer um airdrop depois ou não. Enfim, várias coisas nesse sentido. As pools de LST, elas são pools que elas trabalham meio que de forma diferente, porque elas funcionam baseado em moedas iguais. Por exemplo, se você for reparar, todos aqui são Sol, Sol, Sol praticamente, tirando a própria LST. Então aqui eu estou fazendo uma pool de Sol com Sol, 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 Sol com Sol. Porém, não é sol com sol literalmente, né? É sol com tipos de sol comprimido, solana com solana comprimida. Então aqui eu tenho a solana com a solana comprimida da Marine, eu tenho a solana com a solana comprimida da Agito, eu tenho a solana com a solana comprimida da Bistol lá, que acho que é um outro protocolo que eu nem lembro o nome agora. Entendeu? Milhares de protocolos com as suas solanas comprimidas, digamos assim, que elas têm as suas os seus pegs, né? Que é a mesma coisa do dólar, o SDT, o SDC, né? Que deveria ser um para um sempre, mas eles têm pequenas variações, aí tipo cai para 0,99, 0,98, mas na prática é a mesma coisa. E essas pools elas ganham, elas lucram basicamente com duas coisas, com as pessoas negociando e pagando taxa, como em qualquer pool tradicional, mas além disso, elas também. Eita, fui mostrar essa moedinha aqui, ela foi pro caralho. É, mas também é, com esse DPEGs, né? Então, toda vez que tem essa diferença, a própria pool, o próprio protocolo rebalanceia e ele lucra com isso e coloca esse lucro dentro do bolo aí da piscina e distribui isso para quem está provendo liquidez. Quase que tipo igual um bot de arbitragem também, para quem sabe o que que é.
E tem as multi-token, né? A multi-token é uma pool de pools, basicamente. Tipo, você coloca um. Meu fone resolveu desligar. Você coloca uma moeda de um lado, só que do outro lado você tem várias moedas, né? Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo é, um tipo de dólar comprimido com milhares de outras moedas. Aqui acho que é dólar com um monte de dólar. Tá vendo? Esses daqui são vários dólares diferentes da Solana. Tem o SDC original, né, da Solana, e dólares comprimidos, que são dólares que vêm de ponte. E aí fica acontecendo esse DPEG, esse PEG, e aí ele faz isso que eu falei, né? Tipo, ele fica negociando essas moedas e juntando as taxas e pagando as pessoas. Aí, uma coisa que é bom o pessoal se atentar são as taxas, né? Isso é uma coisa que já é um pouco mais importante, que é a diferença de APY, APR e FI por TVL. Isso é outra coisa que é outra viadagem que as plataformas começaram a inventar por aí. Acho que, sei lá, é forma de chamar atenção que vão inventando com o tempo, na minha humilde opinião. Mas se vocês repararem, aqui, por exemplo, eu tenho APR 24 horas na Radium. Aqui na Meteora eu tenho 365 de yield por TVL. E na DLMM eu tenho 24 horas FI por TVL. E também tenho o APY. Não sei se eu vou achar algum aqui. Aqui não tem nenhum APY. Tem na CRIA. Deixa eu abrir aqui. A CRIA é mais uma DEX de um outro protocolo. E a DEX é, diferentemente da SEX, é a corretora descentralizada, né? A SEX é a Binance, que eu estava explicando, que faz aquele bololô todo lá. E a CRIA é assim como esses outros protocolos, eles são DEX, que são corretoras descentralizadas, onde você pode fazer tudo isso. Aqui é APY, tá vendo? Aí qual que é a diferença? APY é os juros, né, de prover liquidez para a pool, seja V2, V3, V4, V5, blá 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 blá. Só que é a taxa com o que a gente chama de compound, que é juros compostos, basicamente. Sobre 365 dias normalmente, tá? Então, o que quer dizer? Quer dizer que essa pool aqui, por exemplo, de DeepSui, ela está pagando 1.456% em 365 dias. Só que se você traz isso na calculadora para juros simples, é uma quantia muito pequena, porque para dar 1.400% de juros compostos, não tem que render nada por dia e tem que acumular esse nada durante muito tempo para dar 1.500% no ano. Isso é bem pouco, assim, ao meu ver. Enquanto que se fosse APR, aí a conta é rápida e fácil, né? Seria de um jeito bem esdrúxulo, 456%, caso fosse APR, dividido por 356 dias, né, que é o que tem no ano, daria 4% ao dia. E o mais atrativo de todos, na minha opinião, é o 24 horas por TVL, que assustem, pasmem ou não, é o percentual diário. Então tudo aqui que você está vendo é ao dia, tá? Esse Fafo Sol é 335% ao dia. Só que é claro que não é esse mar de mil maravilhas, essas flores todas, porque você corre riscos grandes nessas moedas, que são meme coins, tem volatilidades absurdas e piriri, papapó. Fora que isso aqui varia absurdamente de dia para dia com a volatilidade. E no lançamento de um token é completamente diferente do, sei lá, de quando o token já está aí há um ano, né? E esses valores aqui são defasados. É nessa hora que você tem que ser esperto de pegar aqui, por exemplo, o par do token, ó, vir aqui na Dex Screener, botar aqui o par, abrir e ver aqui o volume nas últimas 24 horas. Foi 53 milhões. No protocolo, tá falando que foi. Cadê? Volume nas últimas 24 horas. Qual que foi que eu peguei? Acho que foi esse aqui, né? Deixa eu ver. KN. KN, foi esse mesmo. Aqui tá falando que foi 60 milhões. Sendo que aqui tá falando que foi
53. Aí se você for olhar na última hora, deu 254 mil, 250 mil. Se você pegar isso aqui e multiplicar por 24 horas, né, não dá nem ferrando 53 milhões. Ou seja, já diminuiu muito o volume. Essa taxa já não representa mais a realidade. O legal da Meteora é que além do airdrop que ela vai fazer, hoje em dia, quando você coloca seu dinheiro aqui, ele fica mostrando o. Eu não tenho nenhuma posição aberta aqui agora no momento, se eu tivesse eu mostrava para vocês, meu dinheiro está todo na Abstract que lançou hoje, então não vou conseguir mostrar. Mas isso, tá certo, cachorro, isso mesmo. Mas aí, basicamente, ela fica mostrando aqui em tempo real a FI subindo e descendo. Então, o valor que mostra aqui na Meteora é bem mais realista. Isso é uma coisa que não tem nas outras e eu acho bem legal. Vou ver o que mais que eu posso, se eu posso começar a esquentar um pouquinho mais a cabeça de vocês. Já que já estamos falando tanto da Meteora, deixa eu falar de algumas coisas aqui que são legais na Meteora, que é da Solana, que pouca gente sabe, mas que são úteis, além dessa questão aí de olhar o volume. Cara, o Mônica, não tem. Na verdade tem, mas o valor não é tipo o valor mínimo de aportar na pool. Cada protocolo tem uma regrinha. A Rayon tem uma, a Orca tem outra, a Meteora tem outra. A Orca, por exemplo, na hora que você vai aportar na pool, cara, ela é bem chatinha de colocar o dinheiro, porque ela fica bugando, você tem que ficar insistindo, clicando para fazer depósito várias vezes, porque, sei lá, é uma merda, basicamente. Flutua muito a volatilidade da liquidez. Ainda mais quando você está com o custom muito apertadinho assim, ó, quando você aperta muito o range para subir a taxa, para você ganhar mais dinheiro em menos tempo, fica uma merda de fazer depósito aqui. Ela cobra tipo um valor X de sol para deixar meio que essa sua posição aberta. A Meteora cobra um Y. Por exemplo, na Meteora eu tenho aqui, presta atenção nisso aqui, eu tenho um Bean Step 2 aqui e uma FII de 0.02. Essa pool ela tem um TVL de 2 milhões e um 24 horas volume de 76 milhões. Pode ignorar esse percentual aqui por enquanto. Se eu entro nela aqui, eu vou até abrir numa outra guia. A gente pode ver aqui que as taxas geradas nas últimas 24 horas que está falando aqui foram 23 mil dólares. E que ela tem de liquidez, que é o dinheiro que está na piscina, que a galera está ganhando taxa, 2 milhões e 400 mil. Tranquilo? Se você pega esse par, vem aqui na Dex, Screener, e tem outras plataformas, você pode ver isso, e dá uma olhadinha, ele teve aqui nas últimas 24 horas 77 milhões, aqui está mostrando 76, está bem parecido. E de taxa está falando 23, né? A Dynamic Fee aqui está 0,02%. Se a gente faz a matemática aqui de 77 milhões vezes 0,00, isso aqui é 1%, isso aqui é 20%, isso aqui é 0,2%. 0,2% está dando 15.400 dólares, que é, em taxa, quase metade disso aqui. Então, assim, por que é assim? Porque a Dynamic Fee varia, a Protocol Fee varia, e isso é comum já hoje em dia em vários protocolos. E aquele Bean Step, isso aqui, assim, repare que essa FI aqui, essa Dynamic Fee 0.02, é a mesma coisa dessa FI que está aqui, e o Bean Step de 2, repare que quando você vai criar uma posição na Meteora, você tem um número de beans. Esse número de bins na Meteora é basicamente a forma como o seu dinheiro vai ser dividido. Então, quando você cria uma posição, o seu dinheiro ele é dividido em 69 fatias que são distribuídas ao longo do seu range. Se você encurta a posição, ele diminui os bins. Você pega o mesmo dinheiro e diminui em menos fatias. Assim, a sua taxa aumenta, porque como você fechou o range, o seu dinheiro é mais dinheiro seu sendo negociado num intervalo menor. Então você ganha mais taxas sobre essa maior quantia de dinheiro sendo negociado. Mas repare que pelo BIM ser baixo, o percentual aqui do range que você pode montar é baixo. E a Meteora tem um problema muito sério que é, se eu quiser aumentar esses BIMs,
Ele não vai deixar porque eu estou sem o sol aqui agora. Mas se eu quiser, por exemplo, colocar 460 bins, aumentar meu range na Meteora, ele vai abrir várias posições. E essas várias posições, elas vão comer várias fatias de 0.05 sol, que hoje dá aí, sei lá, uns $15, só para deixar essa posição aberta, sendo que esse dinheiro ele não vai prover liquidez, você vai prover liquidez em um dos ranges, e eu vou ter várias fatias de 0.05 sols sumindo da minha carteira e alocadas nessas posições abertas até eu fechar essas posições para pegar esse dinheiro de volta. Entretanto, todavia, no entanto, contudo, a Meteora tem pontos positivos, que é, por exemplo, a capacidade de colocar dinheiro só de um lado. Eu não preciso colocar Sol e USDC. Eu posso colocar só Sol. A Radium e a Orca, eu acho que hoje em dia já permitem isso. Mas não são todos os protocolos que permitem isso. São os mais modernos. Além disso, a Meteora tem uma coisa que as outras não têm. Algumas outras não têm. Ela tem estratégias de volatilidade, que é o Spot, Curve e BDSC. A Radium não tem isso. Apesar de você poder definir o range, ela não te permite criar essas estratégias. Então aqui eu tenho BDSC, Curve e Spot. O Spot é para quando a moeda está mais lateralizada, andando de lado. Ela não varia nem muito para cima nem muito para baixo. Então eu distribuo o meu dinheiro de forma mais igual entre os diferentes pontinhos. E na Curve eu centralizo esse dinheiro mais no centro, porque eu acho que essa volatilidade ela está muito agregada no meio, mas ao mesmo tempo não quero que é, eu não fique exposto às pontas dessa média de preço, dessa faixa de preço. Então eu faço o curve para o meu dinheiro ficar centralizado, mas ficar ao mesmo tempo umas pontinhas aqui e ali. E o BDS, que é para quando o preço está muito volátil. Então ele bate lá em cima, ele bate lá embaixo toda hora. Ele varia 10, 20% por minuto. O que é bizarro, mas isso acontece no mundo de cripto. Então eu coloco o BDS, porque assim, se eu sei que ele não vai ficar no centro e eu coloquei meu dinheiro nas pontas, eu me exponho mais e ganho mais taxas nas pontas. E isso, às vezes, é muito bom, porque, por exemplo, se eu monto uma estratégia de curve com só Solana, olha como eu consigo colocar a minha posição. Eu consigo praticamente fazer um DCA, seja de compra ou de venda, né? Dependendo do que eu quiser. Se é uma Solana ou tipo. É porque aqui ele só. Não sei porque ele não está deixando para o outro lado. Enfim, se eu colocar uma Solana aqui e colocar uma estratégia de curve com esse range, ele vai distribuir minha Solana de uma forma tipo que de escadinha. E desse jeito eu consigo montar uma estratégia para um ativo específico, de acumulação, por exemplo, ou de numa subida, de vender aos poucos à medida que o ativo vai subindo. Entende? E aí o lance do BIM, que eu não terminei de falar, é que essa pool aqui específica, esse par de liquidez aqui específico, tem um bin step de 2, ele, infelizmente, ele não me permite colocar percentuais muito altos aqui. Se eu colocar isso aqui em 15%, pô, merda, você não vai me deixar alternar mesmo? Aí subiu. Mas aqui, deixa eu tirar o curve, deixa eu colocar spot. Ele estava todo bugado porque eu estou sem saldo aqui. Mas quando você faz isso, ele aumenta a quantidade de bins. Ele não te deixa montar a posição com a volatilidade maior assim, normalmente. O que é uma droga, porque eu queria cobrir uma posição maior, mas por ter o bin baixo, eu não posso. Enquanto que, naturalmente, se eu abro aqui um bin step de 20, que também tem uma taxa um pouco maior, mas por ter uma taxa um pouco maior, as agregadoras automaticamente fazem o dinheiro passar onde tem menos taxa, porque para o usuário, o trader, ele quer pagar a menor quantidade de taxa possível para ele ter a maior saída de token possível no bolso dele, né? Ele não quer pagar uma taxa alta, ele quer sempre o menos possível, o mínimo possível de taxa, pagar o mínimo possível de taxa. Então, as agregadoras procuram os caminhos mais eficientes e evitam esses caminhos que tem muitas taxas. Aqui é 0,2, 0,1, 0,02, então não faz muita diferença. Mas se você pegar aqui, por exemplo, essa moeda aqui, ó, 5% de taxa. Imagina você fazer um swap de, sei lá, $1.000 e pagar $50 de taxa. Cara, é bizarro, sabe? E ninguém nem vê.
enquanto que aqui a taxa seria irrisória. Aí, automaticamente, quando uma pessoa, porque qualquer um pode criar uma pool, eu posso vir aqui, criar uma pool, eu posso colocar aqui o token onda, esse aqui é scan, então eu vou colocar o de baixo. Ô cacete, não é pra você abrir o token. Aí pronto. Eu posso colocar aqui onda sol, eu posso selecionar uma taxa 0.01, colocar um bin step de 100, colocar um preço inicial, que é a proporção de onda para sol, e aí a partir desse momento eu crio uma pool. O dinheiro vai começar a circular lá dentro. E isso é vantajoso. Por que é vantajoso? Porque quando acaba de lançar uma moeda e essa moeda ela tem muita volatilidade, tipo o Trump, vamos supor que o Trump acabou de lançar e, cara, o único par de liquidez que tem de Trump é 2%. Só que estão negociando papo de, sei lá, 100 milhões de dólares. Eu vou lá, corro aqui, crio uma pool, coloco um bin step de 100, coloco uma base fee de 1% ou de 0,5%, que é menor do que aquela lá de 2, coloco dinheiro pra cacete em liquidez, porque se eu não tiver dinheiro pra cacete, o dinheiro não vai circular lá dentro, não adianta montar a pool com 10 doll, porque precisa de dinheiro lá dentro para as pessoas poderem fazer swap. Mas vamos supor que eu tenho 100 mil dólares, eu monto uma pool de Trump aqui com 100 mil dólares, com 1% de FII, acabou. Durante alguns minutos, porque as pessoas vão começar a perceber que tem uma pool melhor, eu vou ganhar uma quantia sobrenatural de taxas. Porque a agregadora automaticamente vai fazer o dinheiro passar por lá. E só tem eu provendo liquidez. Isso no lançamento de uma moeda, quando você tem um capital muito grande, é genial e dá muita grana. Entende? Só que é por um curto intervalo de tempo. O que não tem problema, porque você vai lucrar, né? E com um risco pequeno. Você fica exposto ao ativo pouco tempo, numa pool que já tem a exposição menor do que segurar o token, e ainda ganha a quantidade absurda de taxas. Quando eu estou falando de quantidade absurda, eu estou falando de 40% em uma hora, gente. Imagina fazer 40% em uma hora com 100 mil dólares no lançamento de uma moeda tipo Trump. Tudo bem, Trump subiu pra cacete, mas assim, você não ficou exposto ao ativo e poderia ter caído. Enfim, é, aí é importante olhar o Bean Step e o FII, né? Por causa disso, porque quando tem um FII menor, o dinheiro tende a passar pela posição de FII menor. Então, tipo, você vem aqui, vou pôr dinheiro numa pool. Cheguei aqui, tô vendo um FII de 0,20, um FII de 0,10. Essa aqui tem TVL de 5, essa aqui tem TVL de 17. 5 milhões é suficiente para as pessoas fazerem swap? Acho que sim, né? Ninguém vai fazer um swap de 5 milhões de uma vez. Tem gente que faz isso? Tem, mas não é uma frequência grande. Então 5 milhões é suficiente para fazer swap, a maior parte das pessoas. Então o protocolo, a JUP, os agregadores, vai fazer o dinheiro circular por lá. Então, se eu tenho aqui uma pool com TVL considerável e não gigantesco, um FII menor e o volume de 24 horas nesse par tá baixo, mas nesse par aqui tá alto, cara, pode colocar o dinheiro aqui, porque por mais que aqui mostre que está pagando menos, apesar de não ser isso agora, né? Como vocês podem ver aqui está 1%, aqui está 0,6%, o dinheiro vai começar a fluir automaticamente para cá e a taxa dessa pool vai aumentar e a taxa dessa pool vai cair. Então não compensa você colocar o dinheiro aqui, porque você vai ter que realocar para cá em algum momento, se você quiser continuar exposto ganhando taxa. É... Então, no cenário que eu monto uma pool de Solana, token aleatório, e esse token é rugado, eu fico 100% em Solana e não perco nada devido ao rug em si? Não. Por quê? Porque quando você monta uma pool de um token A e um token B, e o token B é rugado, na hora que a pool sai do range, o seu dinheiro é todo convertido em token B. Só que aí entra uma diferença que é interessante, que é slow rug e o rug pool tradicional. O slow rug é quando os caras dividem o dinheiro em múltiplas carteiras e começam a vender aos pouquinhos, sangrar o gráfico com força até virar pó. O rug pull é quando o dev vai lá e vende tudo que ele tem de uma vez ou simplesmente drena a liquidez. Quando acontece um rug pull, não é sempre, tá? Isso não é garantia. Mas em alguns casos a pool pode te proteger. Porque entende que esse protocolo, essa agregadora, ela está controlando seus tokens por você, fazendo vários swaps. Quando acontece um rug pull, é de uma vez. É num intervalo muito curto de tempo. E acontece a mesma coisa que acontece no mercado tradicional, que é o famoso pular stop.
quem já fez trade, day trade, alguma coisa assim no mercado tradicional já ouviu falar desse termo, que é o seguinte, é quando você tem aqui, por exemplo, no order book, eu tenho uma ordem de venda, eu comprei uma moeda, a moeda está $10, mas eu vou dormir, e eu quero que caso a moeda bata $5, a corretora venda para mim. Só que tem alguém com muito dinheiro, essa pessoa mandou vender, muito dinheiro não, muito token, muita moeda, essa pessoa mandou vender, e por algum motivo a corretora pulou o seu stop. Por quê? Porque quando você está com um stop, digamos assim, no mercado tradicional que eu estou falando, tá, gente? A sua ordem ela não fica no meio do livro, ela fica com um gatilho de ativação. Então, quando o cara vende uma quantia absurda de dinheiro de uma vez, o preço pula o seu valor. Então não dá tempo do gatilho ativar e colocar a sua ordem lá. Então, a conversão não acontece. Se você vai dormir e deixa uma ordem aqui de venda a $5 e alguém vende tudo que tem e o preço pula para 1 de uma vez, você vai continuar com a moeda que você mandou vender a 5 a 1. A corretora não vai vender. E acontece uma coisa semelhante com os protocolos quando acontece isso, que é como se fosse pular stop, que é quando alguém dá um rug pull e o token derrete de uma vez, não dá tempo do protocolo fazer a conversão de todo aquele dinheiro seu que estava distribuído em milhares de, de pedaços do gráfico ser convertido de uma vez. Então, parte do dinheiro seu que estava, por exemplo, que eu coloquei, deixa eu colocar 200 aqui. Parte do seu dinheiro que estava, por exemplo, em dólar, ele não vai virar Solana, porque a Solana derreteu de uma vez e não deu tempo de fazer essa conversão. Então, colocar dinheiro numa pool, mesmo num scan, às vezes te protege de um rug pull. Mas se esse rug pull não for de uma vez, ou se der tempo do protocolo, por algum motivo, fazer o swap, o seu dinheiro vai virar pó do mesmo jeito. Ô, Mônica, eu não sei se eu fui claro aquela hora respondendo essa pergunta. Então, basicamente, tem e não tem. Não tem um valor mínimo para você aportar nos protocolos, mas você precisa de um valor mínimo para poder deixar meio que a sua posição aberta ali, que varia de protocolo para protocolo. Na Meteora é de mais ou menos $15 por posição no preço atual. É, Deixa eu ver o que mais que é legal de contar aqui. A gente já pulou isso aqui tudo já tá tudo misturado, tá, gente? Avançado, mediano e básico. A ideia era seguir uma linha de raciocínio aí, mas é foda, eu tenho dificuldade com isso. Deu uma misturada legal. Mas de qualquer forma tá gravado, aí quem quiser depois pode voltar e ver com calma tudo. Teve um case de rug pull que viu o cara ganhando de rewards um valor monstruoso, porque antes do rug deu mais de 100% de FII. E ele tinha entrado alto, mas deu claim rewards lá na frente. Pois é, tem um lance interessante que é isso, né? Qual que é a vantagem do APY em protocolos como a CRIA, por exemplo, que é um protocolo que é uma DEX igual às outras, já falei, só que da rede SUI. E repare que ela tem as recompensas lá, igual tem as pool with farms aqui da Meteora. Basicamente, a APY ela faz auto compound, né? Que é aquele lance dos juros compostos. Então, eu coloco o dinheiro aqui na DeepSui, toda vez que cai uma taxa, o próprio protocolo pega o meu dinheiro e coloca essa taxa que eu acabei de ganhar de novo no protocolo, de novo na pool, para fazer um bolo, né? Juros compostos, literalmente, e acumulando, 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 assim que ele chega nesses 1.450%. Só que esse dinheiro que ele está transformando em compound, em juros, colocando dentro da pool, ele está exposto aos riscos lá que a gente tinha falado de IL, principalmente, IL e G, que é o loss e o gain lá. Sendo que tem uma estratégia interessante para quem quer fazer uma pool
e da claim só depois, que é semelhante ao que o Borderless falou ali, que é o claim. O que é o tal do claim? Você está aqui farmando, beleza? As taxas vão subindo aqui em tempo real, só o SDC. Só o SDC. Vamos supor que deu 10 sol aqui. Sol pra cacete. A sol agora tá tipo, sei lá, $1. Você não precisa dar claim nessa sol e vender ela. Você pode deixar essa sol aqui. Essa sol que você ganhou aqui já está garantida. E como a sol é $1, isso aqui vai ter um valorzinho aqui mostrando $10. Só que você recebeu sol de taxa, além do dólar. Quando a sol valoriza muito, tipo de $1 para $100, esse sol que estava acumulado aqui, ele valorizou como se você estivesse holdando o token. Esse sol que está aqui que você não deu claim e que você não colocou de novo na posição é hold. Então, se sol cair, as taxas que você já tinha ganho desvalorizam. E se sol subir, as taxas que você tinha ganho também valoriza. Entende? Então eu não preciso ficar dando claim e colocando dinheiro no bolso. Eu posso ficar farmando isso aqui 1 ano e na hora que Solana tiver tipo $1.000, eu venho aqui, dou claim e esse dinheiro das taxas que lá atrás era $10, valorizou por 4, por 5, por 6. E as taxas que na verdade eram $10 viraram 100. E os 10%, que era 10%, não foram 10, foram 50, 100%, entende? Isso não acontece na pool de APY, porque como o dinheiro toda hora está sendo claimado, toda hora o protocolo pega as taxas e recoloca, pega as taxas e recoloca, não tem como você acumular, fazer hold dos valores das taxas, entende? Que é uma coisa ruim. Só que, por outro lado, é bom, né? Porque isso aumenta o tanto de taxa que você ganha todo dia. Então, estratégias e estratégias. Tem estratégias mais complexas que são de hedge, por exemplo, que a gente pode. Mas aí entra um pouco na parte de lending borrow. Eu acho que vale explicar sobre isso em outro momento, porque senão vai ficar complexo demais, já tem muita informação. E eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque para mim é uma coisa que eu faço há pouco tempo. Eu entendo, mas é uma coisa que eu tenho pouca experiência prática. Deixa eu ver o que mais que a gente podia abordar aqui. Eu realmente acho que eu misturei muita coisa. Aí, assim, a Meteora, a Radium e a Orca são a mesma coisa, basicamente, com aquelas pequenas diferenças que eu falei de nome, de uma rede para outra. De uma rede para outra, não, de uma concorrente para outra, né, que é o V2, Standard, Concentrated, enfim, a Radium também, mesma coisa. Em todas as três você pode criar pools, você pode colocar dinheiro nas pools, você pode tirar dinheiro das pools, você pode ganhar taxas, pode sofrer valorização e desvalorização. São pequenas diferenças, né? Que é a questão que eu falei de, tipo, em uma você pode escolher o range, na outra você não pode. Em uma você vai ver a taxa de um jeito, na outra você não vai ver. Mas na teoria e na prática elas são bem semelhantes, na teoria que elas são diferentes. Mas existem isso nas outras redes, né? Eu mostrei o exemplo da Cria na Sui e tem o exemplo da Aerodrome na Base, tem a Uniswap que pega a Ethereum e a Arbitrum e outras redes aí que está aqui, pool, ver suas posições, que você pode criar do mesmo jeito, criar e participar das pools que já existem. É sempre importante estar atento a essa relação que eu falei de TVL, volume, taxa e no caso da Meteora BIM, deixa eu ver o que mais. Cuidado com as armadilhas, Ellen. uh, as pools mais interessantes são as pools montadas pelo usuário, ou também tem pools interessantes que é preciso só colocar o valor nelas. A pool interessante não é que é montada pelo usuário ou que já pré-existem. As pools mais interessantes são as que têm melhor relação de custo-benefício. Eu diria até risco-custo-benefício, porque você tem que considerar o risco e a volatilidade de uma moeda,
tem que considerar o volume que aquela moeda está transacionando, tem que considerar o tanto de dinheiro. Alô, voltou. Ainda bem que o PC liga rápido. Aí é foda. Mas acho que a gente já chegou mais na parte de tirar dúvida, né? Já falei muita coisa, não sei se tem mais muito o que mostrar aqui. Pode ir perguntando aí. É, Foi falado em proporção de liquidez. Meio que sim, né? Acho que a gente abrangeu esse tópico. É o que eu tava falando agora, quando eu caí, na verdade, né? E até responde a pergunta da Mônica. Que é isso, né? O melhor a se considerar é taxa, risco, a taxa que está sendo paga, o risco que aquele ativo tem e a quantidade de dinheiro que já tem lá dentro, ou seja, quantas pessoas estão competindo com você por aquelas taxas. Esses são os 3 pontos mais importantes a serem considerados e independem se é uma pool nova, velha, se uma pessoa criou ou não criou. É claro que quando você cria uma por conta própria, você tem a vantagem do timing, né? Porque o dinheiro circula por aquela pool e você está sozinho. Então você limpa o fator competidor durante alguns minutos. Uma coisa que eu acho que é legal de mostrar são algumas ferramentas que você pode usar, por exemplo, aqui na Meteora, para poder ver algumas coisas de profit. Carregar vai ser legal. Esse site é uma merda. Nessa carteira minha aqui, eu só farmei ponto, basicamente. Não fiz muita coisa, não. Eu farmei 500 dólares de taxa, perdi 500 dólares, 400 dólares com IL e ganhei 100 dólares no total com profit. Mas isso aqui foi mais pelos pontos mesmo na Meteora, porque a Meteora tá pagando, tá rolando airdrop, né? Tá rolando farm de ponto e tal, então ainda tem esse benefício que é você farma ponto ao mesmo tempo que você farma dinheiro. E aí quando tem um airdrop você ganha dinheiro. Ah, consegue deixar um pouco mais nítido quais os cenários em que decide criar uma pool em vez de rodar um token? Até onde eu entendi, geralmente você faz isso quando um token tende a ficar lateralizado por um bom tempo. O cenário ideal é ficar lateralizado por um bom tempo, mas o cenário, assim, quando você deve ou não deve criar uma pool ou colocar o dinheiro numa pool, é uma coisa muito pessoal, é difícil de dar um fator determinante para isso, porque vai muito do risco que a moeda traz e do tanto que ela está pagando, basicamente, como eu falei. Por exemplo, uma pool para mim que é muito interessante no atual momento é essa aqui de Solana, só o SDC, porque Solana é uma moeda forte, ela não está rompendo o teto, ela está tipo 230 dólares porque o BTC deu uma corrigidinha nos últimos dias, e ela está pagando aqui 0,5% ao dia, com um range de 7% para cima e 7% para baixo. Então a Solana não varia 14% no dia, né? Pode até variar, mas é mais raro. Se variar, você vem aqui e reajusta, você não precisa ficar com medo da moeda virar pó, porque Solana é Solana. Você acha que ela vai estar aí no dia seguinte. A contraparte dela é dólar, que não precisa nem falar, né? É estável, não vai variar nem para cima nem para baixo. E 0,5% ao dia, cara, se você coloca uma quantia considerável, é muito dinheiro, né?
se a gente colocar aí, sei lá, $1.000, a gente está falando de 0,5% ao dia, isso vai dar o quê? R$ 900 no mês. Então, com R$ 5.000, eu fazer R$ 900 no mês, numa moeda que é segura e que eu vou estar e que, tipo assim, que eu posso vir aqui e realocar meu range, só dar uma olhadinha assim todo dia ou de 2 em 2 dias para ver só se não saiu, e se tiver saído eu reajeito, eu acho que é uma coisa boa, entende? Eu tava olhando na Aerodrome até hoje mais cedo na call com o pessoal, eu tinha montado um range de Ethereum com 4% para cima e para baixo, Ethereum dólar, com 1% ao dia. Pô, Ethereum dólar 1% ao dia é uma coisa absurda, pelo menos para mim. E tem quem gosta, né, de botar dinheiro nas meme coin, tá ligado? Que é tipo, eu gosto de Ethereum borderless. Mas tem de BTC por aí, tem de Aave, tem de outras moedas. É, mas tipo, tem as meme coins que o pessoal gosta de pôr aí, né? Tipo, a Trump mesmo foi um exemplo que pagou a casa nos primeiros momentos de pool. Só que valeu muito mais a pena ter comprado e holdado, tá ligado? Quem comprou moeda e holdou ganhou muito mais dinheiro do que colocou dinheiro em pool, mas correu mais risco. Uma pessoa que eu acompanho, por exemplo, é o Remora. Eu acho ele um cara legal, eu acho ele referência, eu até conheci o grupo por causa dele, para algumas coisas. E ele colocou dinheiro na pool de Trump. Respeito ele, o cara é muito mais rico do que eu, então quem sou eu para falar que ele tá errado? Mas para mim ele ter colocado dinheiro na pool de Trump em vez de ter rodado a moeda, sendo que ele pegou a moeda a menos de $10, foi estupidez. Era melhor ter rodado, entende? Ele teria feito muito mais dinheiro do que ele fez. Mas vai ver ele não estava confortável com o risco, ou ele tinha alguma outra estratégia envolvida por trás disso, e por aí vai. Inclusive as estratégias de lending e borrow, elas conseguem aumentar ainda mais a sua segurança em relação a isso. Uma coisa que o Hillen, por exemplo, já falou aqui, é que você pode colocar Solana é, como garantia num protocolo, mas aí já entra em lending borrow, eu não vou me estender muito. Você coloca Solana como garantia num protocolo, pega dólar, coloca, sei lá, $1.000 de Solana num protocolo, pega $800 de emprestado com esses 1.000 que você colocou de garantia, pega esses $800, troca metade, metade, metade Solana, metade dólar, coloca na pool para farmar Solana dólar. Se a Solana cair, o seu dinheiro vira Solana e você pode aumentar a saúde do seu empréstimo. E se o dinheiro, se o protocolo Solana subir, o seu dinheiro que estava de garantia lá valoriza, ao mesmo tempo que o seu dinheiro vira dólar e você vai ganhando taxa. Se subir ou se cair, contanto que fique dentro do range. Então, você está exposto à valorização do ativo, ao mesmo tempo que você paga o seu protocolo ou o seu empréstimo e, é, tipo, diminui o risco. Aí qual que é a vantagem nessa estratégia? Se você faz ela durante muito tempo, o dinheiro que você pegou emprestado meio que fica grátis quando a moeda fica no mesmo preço e você consegue pagar totalmente o empréstimo, entende? Se você pagou totalmente o empréstimo e o token está no mesmo preço, então aquele dinheiro que você pegou emprestado saiu de graça. E assim você não precisa, tipo, abrir mão da valorização da moeda, você continua rodando ela. Tipo, se eu já vou rodar Solana de qualquer jeito, porque eu quero rodar Solana porque eu acho que vai subir, aí eu faço isso, entendeu? Coloco o Solana lá, pego o dinheiro emprestado, faço a pool, pago a Solana que eu peguei emprestado, eu pego o dinheiro, pago o dinheiro que eu peguei emprestado com o dinheiro que eu tô farmando na pool, e aí eu fico com a Solana valorizando, e o dinheiro que eu peguei emprestado de graça, porque eu já paguei meu empréstimo com o dinheiro da pool. Lending Borrow, aí vocês podem alugar a mente de outro que eu só consigo complementar. Realmente é um mundo meio
E, tipo, eu entendo, porque eu já fui assessor de investimento, então eu entendo muito dessas paradas na prática, mas eu fui assessor de investimento na Web 2, mas na Web 3 eu fiz isso poucas vezes. Hoje em dia eu sou da TI. É perigosinho. Tem que ter cuidado para não liquidar o empréstimo e, mais do que isso, principalmente, ter controle financeiro. Porque um amigo nosso aí, inclusive, não lembro quem foi, ele tava com o empréstimo lá, ele usou o dinheiro dele e tal, aí ele tava com um saldo alto na conta, ele ficou todo feliz. Aí quando ele ficou todo feliz que o saldo dele tinha aumentado, ele pensou, peraí, fudeu, eu tenho que pagar o empréstimo. Aí ele viu que ele, na verdade, estava no prejuízo. Porque ele pegou o dinheiro emprestado e ficou especulando. Tem algum tutorial ou canais no YouTube que você indica para aprofundar mais nesse assunto de pools? Cara, não tem aqui agora em mãos, mas no YouTube tem muito vídeo desenhado e bem explicativo em relação a isso, que até aprofundam mais no funcionamento e etc. Eu realmente não vou saber te indicar assim de cara um nome, sabe? Eu não acompanho muito o conteúdo do YouTube em relação a isso, não. Eu acompanhei mais quando eu estava aprendendo e isso tem muito tempo, então eu não lembro os nomes. Se der errado, que eu por cima. Tá, então eu quero 10%, tá? Gente, acho que é isso então. Eu vou deixar o pessoal fazer mais umas perguntas aí até 10h10, ou 10h10, até 10 horas. Mas se não tiver nenhuma pergunta, a gente pode encerrar. E agradeço aí pela presença de todo mundo, pela oportunidade também, porque eu nem tinha pensado em fazer uma aula sobre isso. Na verdade, quem veio até mim foi o Borderless com essa ideia. E eu falei, por que não? O Borderless não, desculpa o Blastoise. Foi o Blastoise. Confundi os dois EB. Mas o Borderless também tá por trás de tudo isso aí. E da comunidade inteira, né?